Bom, minha gente, dando sequência a esse assunto, né, sobre as intervenções em prédios, em estruturas históricas aqui do município de Linhares, está conosco a arquiteta e professora universitária, mestre em artes na área de patrimônio histórico, a professora Roberta Ilha. Ela coordena uma turma, né, do curso de arquitetura da Faculdade Pitágoras, que tem feito uma pesquisa interessante sobre todo o nosso patrimônio histórico aqui do município de Linhares, aqui da cidade de Linhares. Tudo bem, professora Roberta? Tudo bom. Bem-vinda. Obrigada. Roberta, como é que foi para vocês essa notícia, essas intervenções lá na igrejinha Nossa Senhora da Conceição, esse trabalho que está sendo feito e o contato que os acadêmicos tiveram lá com essa obra que está sendo realizada? Então, os alunos fazendo esse curso, né, sobre patrimônio histórico, né, proposto pela faculdade, então, estudando essas construções históricas, eles se depararam então com a obra da igreja, né, Igreja Nossa Senhora da Conceição, e eles ficaram de certa forma preocupados e chocados, né, que é um pouco o sentimento, né, dos linharenses, né, das pessoas que estão envolvidas então preocupados com essa questão do patrimônio histórico, né, que essa questão não só do que é lei, do que está tombado, do que não está, essa preocupação contínua que a gente tem das construções estarem sendo descaracterizadas aos poucos, né? E aos poucos apagando essa memória arquitetônica da cidade. Entendi. Professora Roberta, como é que na prática funciona quando se vai proceder uma reforma, uma intervenção, um restauro num ambiente, numa obra, uma estrutura que ela já tem um valor histórico? Como é que funciona isso? Então, o edifício, né, a arquitetura, além do uso, da função para a qual ela é projetada, ela também faz parte da história do entorno, né? E aí, quando você tem uma construção que ela faz parte do patrimônio histórico da cidade, ela pode ser tombada ou não, desde que seja uma construção histórica, ela não pode ser reformada de qualquer forma, né? Não é uma reforma comum. Não. Você tem que ter uma equipe especializada, né, formada aí por engenheiros, arquitetos da área do patrimônio histórico, porque você tem que avaliar a estabilidade da construção, mas também o valor histórico enquanto arquitetura da cidade. Você acha que é uma decisão que não pode ser tomada de maneira isolada, tem que ser em conjunto com todos os... Isso, tem que ser feita uma comissão que vai ter representantes de vários nichos da sociedade, inclusive arquitetos, engenheiros, né, artistas, enfim... No geral, historiadores. Pois é, vocês inclusive estão com uma proposta interessante que é de apresentar um projeto, né, de sugerir ao município um projeto para elencar esses... Aqui em Linhares já existe a lei orgânica que ela já cita algumas questões referentes ao patrimônio histórico, né, mas ainda não existe o que a gente chama de tombamento dessas construções. Então, o curso de arquitetura daqui da cidade, a gente está se organizando para fazer esse estudo, esse levantamento, que a gente chama de inventário, justamente com essa preocupação de não existir nenhuma lei protetiva, né, e as construções irem se descaracterizando, a gente já está propondo fazer esse inventário e apresentar para a prefeitura esse projeto para que seja votado um projeto de lei. Entendi. E então fazer o tombamento, que é essa proteção mais garantida dessas edificações. Entendi. Quando a gente fala de patrimônio histórico, a gente se remete logo à Rua da Conceição, que é onde o município, a cidade de Linhares começou, né? Nós temos a igrejinha, a Praça 22 de Agosto, lembramos muito bem que as palmeiras imperiais, uma delas até foi retirada porque ameaçava cair, mas enfim, não é só isso, nós temos diversos outros monumentos, outras... Existem construções emblemáticas como o ponte, o farol, o cais, né? Existem outras construções que são emblemáticas, mas existem também pequenas residências, não só na Rua da Conceição, mas também fora dela, né? Edificações particulares que também são históricas, né? São antigas e vão contando como se fossem pedacinhos da história da nossa cidade. Juntando, chega à origem, Isso, né? E a nossa preocupação é justamente preservar essa arquitetura que vai contando essa história, porque se elas forem sendo desmanchadas e descaracterizadas, a gente fala que vai ficar uma cidade sem memória arquitetônica. A gente falava aqui antes da entrevista, a gente deu um exemplo da cidade de São Mateus. No Espírito Santo nós temos inúmeras cidades que conseguiram, né, avançar um pouco mais do que em comparação com Linhares e já tem prédios tombados, né, e preservam muito bem a sua história. É difícil, às vezes, as pessoas têm dificuldade de compreender a importância disso, senhora? A gente fala que é uma questão cultural e uma questão até mesmo afetiva, né? Dos moradores, né? As pessoas do município, elas terem um afeto por essas construções, né? Porque elas vão contando o passado
Mas as pessoas também têm que ter essa consciência. A gente fala que às vezes por parte dos próprios moradores e proprietários, às vezes a gente sente uma certa resistência, né? Entendi. Então tem que partir da cidade, tem que partir da prefeitura, dos órgãos, né, competentes, mas também tem que partir dos proprietários, porque se a gente encontra essa resistência, fica complicado, isso acaba atrasando um pouco esse processo de proteção, né? Entendi. Nós temos, inclusive, né, na Lei Orgânica Municipal, lá cita todo o patrimônio histórico do município de Linhares, um deles é a Ilha do Imperador, né, que conta aí a história da visita de Dom Pedro, tem lá o busto de Dom Pedro, do presidente Getúlio Vargas também, né? Sim. Então são patrimônios que a gente precisa correr contra o tempo para preservar, né, professora? Isso mesmo, nossa preocupação é justamente isso, porque a gente está no movimento agora, principalmente na Rua da Conceição, né, nessas lagoas, que se a gente não correr contra o tempo, a gente está tentando preservar esse pouco que ainda tem, né? Pouco, né? Então, assim, quanto antes essa questão da lei, essa questão do processo de tombamento, né, de criar esse conselho especializado para proteger não só a Ilha do Imperador, o Cais do Porto, a questão da ponte de Getúlio Vargas, né, que, como eu te falei, são pequenos pedaços da nossa história, fragmentos que vão amarrando essa história, que muita coisa já foi perdida, né? Nós temos o Farol de Regência e outros, são inúmeras, né? O Cais do Porto, como a professora falou. A gente viu que todo esse assunto, essa mexida na igrejinha, ela gerou uma repercussão, né? Movimentou a classe dos arquitetos, dos engenheiros, dos historiadores. A Serlis, inclusive, planeja, junto com vocês, criar essa comissão para discutir um pouco mais o assunto. A obra, ao que tudo indica, ela está paralisada. Eu imagino que para se ter uma ideia de como proceder na mexida ali. Mas a preocupação maior é isso, né? Preservar o que ainda resta e que as pessoas realmente tenham consciência de que é uma parte da nossa história, né? Sim, a arquitetura, ela conta uma parte da nossa história, né? E a gente fala que é um legado, porque os nossos filhos, os nossos netos, os futuros, isso aí é uma coisa que não pertence só a nós, né? Pertence à cidade. Então, uma coisa é você olhar para essas construções em foto, outra coisa é você olhar, vivenciar os espaços, sentir as texturas, ali, né? A iluminação, todo o contexto. Né? É uma experiência única que a gente fala da arquitetura, que é essa quarta dimensão, que é você vivenciar o espaço histórico. E aí, a partir do momento que a gente destrói isso, a gente está privando as próximas gerações de vivenciar essa história, né? Alguém pode dizer, professora, mas é apenas o piso, por exemplo. Nós tiramos, vamos botar um piso aqui ultramoderno ou um piso parecido. Mas, historicamente, não é a mesma coisa, né? É óbvio. Dentro do que os pensadores de patrimônio história, né, falam, que existem esses falsos históricos e falsos estéticos. Você pode colocar uma coisa que seja idêntica ou muito parecido, mas você está mascarando uma coisa, você está fingindo uma coisa que não existe mais. Então, em alguns casos, por isso que é feita uma análise muito específica, né, e por isso vários profissionais envolvidos, porque você vai avaliar a questão da estabilidade, da segurança, mas existem, às vezes, rachaduras, fissuras que não comprometem a estabilidade e que vão contar um pouco mais essa história, mostrar os sinais do tempo, né? Claro. Então, não é simplesmente substituir por uma coisa igual ou parecida. É você analisar o que merece ser retirado e o que deve ser preservado para contar e ir mostrando realmente essa história. Porque se você pintar, substituir o piso, trocar tudo, é como se você estivesse fazendo uma cirurgia plástica e escondendo a idade que, na verdade, a construção já tem, né? E sem contar que o prédio da igrejinha ele já sofreu vários problemas ao longo da sua história, né? A estrutura, como nós conhecemos lá, era de 1880, né? Diz a história aí, mas sofreu diversas reformas ao longo dessa história. A nossa entrevistada até dizia que, certamente, há 50, 60 anos, não se tinha o conhecimento que se tem hoje da importância de se preservar e das possibilidades que se tem hoje de se preservar um prédio como aquele, algo que para nós hoje é muito mais fácil, né? Sim. Hoje você tem muita tecnologia, né? Então, a gente consegue respeitar a construção, manter a segurança e a estabilidade da construção e ainda assim conseguir manter a história, né? Dá para ter um convívio bem harmônico, né, entre o novo e o antigo. Sim. Sem dúvida. Eu quero agradecer muito aqui a presença da professora Roberta Ilha, arquiteta, mestre em artes na área de patrimônio histórico, está coordenando esse grupo de acadêmicos, né, do curso de arquitetura da Faculdade Pitágoras, nesse trabalho bacana, importante para o nosso município, elencando aí os nossos sítios, o nosso patrimônio histórico aqui do município, fazendo
esse levantamento, né? A gente Sim. espera que a Câmara Municipal, né, que tem o poder de aprovar essa lei, né, que essa lei seja realmente aprovada e tenhamos aí o tombamento, que não é uma coisa muito simples, mas é preciso começar, né, professora? Isso aí. E os arquitetos da cidade também estão se mobilizando, né, para alavancar. A gente está se colocando à disposição, né, para pesquisar. A gente já está fazendo levantamento de outras construções, então a gente está se mobilizando para justamente dar esse primeiro passo em direção ao tombamento dessas construções, né? Porque tem muita polêmica, tem muita coisa, mas a gente precisa fazer esse trabalho braçal, como você falou, é o primeiro passo para criar esse projeto de lei de tombamento. Encarar, né, de frente esse desafio, né? Isso mesmo. Professora Roberta Ilha, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Pois é, minha gente, esta edição do Sim Notícias vai terminando, mas você, claro, pode interagir conosco, participar da nossa conversa, enviar sugestões de assuntos aqui para o nosso telejornal. O número do WhatsApp já aparece no seu televisor, deixa lá o seu recadinho, 998506060. Reveja esta entrevista e todo o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com/TVC Linhares e direto no nosso canal no YouTube. Agora, se quiser, pode ligar também para a nossa redação, no 3373-2000. Obrigado pela companhia, pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.